Agora, a gente vai partir para o próximo item, onde a gente vai ver as orientações do PCN e BNCC a respeito do ensino de ecologia. De primeiro, a gente vai fazer um comparativo entre os dois documentos normativos. Ao analisar o tema transversal meio ambiente contido no Parâmetro Curricular Nacional, que é o nosso PCN, é visto duas divisões para falar do ensino de ecologia. A primeira parte aborda o histórico ambiental e os valores necessários para enfrentar a crise socioambiental instalada na sociedade. Contudo, não fala de modo detalhado. Na segunda parte, é notável o incentivo a modelos sustentáveis, ao ressaltar que a educação ambiental deve abranger o dia a dia do aluno. Já aqui, no documento mais atual, que é a Base Curricular Comum Nacional, a nossa famosa BNCC, é indicado, enfatizado, o tratamento contextualizado a respeito do meio ambiente, ao trazer conflitos atuais, para dentro da sala de aula, visando trabalhar habilidades de formas gerais, habilidades estas previstas na própria BNCC. Contudo, assim como no documento anterior, os pesares da educação ambiental não são bem definidas. Como é analisado no estudo até de uma referência nossa, Marino 2020, a gente vai deixar lá para vocês verem, não houve um acréscimo significativo de textos que abordem de forma mais eficaz a ecologia e a educação ambiental de um documento para o outro, Não houve esse acréscimo, indicando assim um retrocesso muito preocupante na educação ambiental, porque se passaram anos para ver uma atualização de um documento para o outro, que esse documento aqui é relativamente antigo, por mais que seja vigente ainda, útil, muito útil, mas se esse aqui é atualizado, era para a gente ter visto um grande acréscimo de informações, e isso não aconteceu. A gente ainda pode fazer uma análise complementar, tá? E nessa análise complementar, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio definem o tratamento contextualizado como algo vital à didática de qualquer conteúdo, por possibilitar a aproximação entre o estudante ativo e o conteúdo que está sendo dado. Já nas diretrizes curriculares nacionais, que já é outro conteúdo, nesse caso que se refere ao ensino médio, é visto grande relevância aos conceitos de contextualização e interdisciplinaridade, onde esses proporcionam uma aprendizagem realista, uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem eficaz. Há uma aparente preocupação, sim, em oportunizar a educação ambiental de forma expandida na educação básica. Entretanto, por mais que a educação seja, ou melhor, deva ser de forma integrada, múltipla e não neutra, não há avanços pertinentes no que se refere ao detalhamento de como que vai ser a implementação, a implantação, na verdade, da ecologia em si. Como que isso vai ocorrer na sala de aula? Sabe, não tem esse detalhamento. Então, a gente carece desse tipo de informação. Falando de forma geral, a gente pode afirmar que os dois documentos, eles orientam para o ensino de ecologia métodos atualizados, ou melhor, dependendo da leitura, da literatura que você está acostumado, metodologias atualizadas, que são as metodologias ativas, a quebra do senso comum, porque quando você fala na ciência, é muita gente falando coisas que acredita sem ter embasamento teórico, sem ter uma leitura atual, uma referência de um estudo. E aqui, uma das principais questões que eu queria falar com vocês. Os dois parâmetros, os dois documentos normativos orientam que as informações, os conteúdos trabalhados sejam linkados com a realidade. Por quê? Se você está abordando o assunto de poluição luminosa sem fazer nenhum link com a realidade que o seu aluno vive, para ele aquilo ali não vai fazer sentido, ele vai falar a famosa frase: para que eu estou estudando isso se eu nunca vou usar isso na minha vida? Então você, enquanto professor, você tem que se preocupar na hora de planejar a sua aula em seguir essa orientação. A gente pode falar até de uma forma mais estruturada. O processo de ensino-aprendizagem, que aqui é interessante a gente trabalhar tanto o ensino, tanto a aprendizagem, deve propor um método alavancado, um método que tenha um potencial para quê?
para você formular o seu projeto, a sua aula, e assim você elaborar uma reflexão, porque você quer que seu aluno seja crítico naquele problema, afinal de contas. Se educação ambiental é conscientizar, ele tem que sair da sua aula com uma opinião crítica. Falar assim: caramba, professor, professora, eu não sabia disso. Nossa, eu concordo. Nossa, eu não concordo. E por aí vai. Da mesma forma que deve propor uma problemática contextualizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao trabalhar um dado conteúdo, como por exemplo a poluição luminosa, você tem que envolvê-lo em um contexto social, econômico e por aí vai, para que isso entre e se fixe na mente do aluno. E dessa forma, ele vai ter um potencial para intervir nessa dada situação que você contextualizou dentro de um problema real, diretamente ou indiretamente. E para poder fixar, que a gente falou muito aqui, nós vamos entender o conceito de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é a cooperação e o diálogo entre diferentes disciplinas. Existe uma ação coordenada entre elas, onde uma complementa a outra e um assunto vai parar em outra disciplina de forma ordenada para não ficar confuso ao aluno. E vamos parar para pensar o porquê que a interdisciplinaridade é tão importante assim. Gente, ela promove um pensamento interligado, um pensamento que a gente chama de em rede. E se a gente vive em um mundo globalizado, em um mundo complexo, somente um pensamento complexo, um pensamento em rede que produz essa realidade que a gente está vivendo, vai poder retratar, vai poder interpretar o que a gente está dizendo. Porque se você não preparar a mente do seu aluno para receber esse conteúdo, como que você quer que ele entenda? Então, um pensamento complexo, ele é capaz de promover a assimilação de toda a complexidade que rodeia um dado conteúdo. E para que isso aconteça, existem atitudes que a gente chama de atitudes interdisciplinares, que é o ato de dialogar, questionar, interligar, compartilhar, pesquisar. Isso tudo é importante que haja na sua aula ao trabalhar problemas completos e complexos, como diz aqui na nossa imagem, independente da ordem. Aí depende, né, do seu planejamento, do seu plano de aula, do projeto que você elaborou, para que a sua prática de lecionar sobre a poluição luminosa, sobre qualquer outro conteúdo de ecologia, seja uma prática viável. E aqui a gente tem uma observação. A ecologia lá no ensino fundamental é vista em ciências como um todo, porque lá eles não têm a divisão. Só que quando chega aqui no ensino médio, a gente acha que a gente está evoluindo, mas na verdade a gente está regredindo. O ensino ele é dividido em biologia, química e física. Só que dentro das escolas, infelizmente, não há uma coordenação entre essas matérias, não há uma cooperação dos assuntos. O que acaba acontecendo? A gente acaba vendo isoladamente a biologia, isoladamente a química, isoladamente a física. E isso não pode acontecer, porque se a gente for parar para projetar, por exemplo, a ecologia, ela trabalha assim muitos conteúdos da biologia, muitos conteúdos da química e muitos conteúdos da física. Nesse curso especificamente, que você não está vendo a parte química, mas a gente poderia explorar tudo o que acontece, por exemplo, nas plantas, na sua reação à luz. É porque a gente não tem tempo para isso. Então, podemos concluir aqui que a aparente simplificação, ou melhor, a aparente simplicidade dos conhecimentos dispostos para os alunos vai contra o avanço da ciência. Porque se você está simplificando tudo que a sociedade demorou anos para poder construir de conhecimento, você está promovendo um retrocesso. Você não está dando todo o suporte que você pode dar para esse aluno. Por quê? Porque você está desagregando disciplinas que não são desagregadas na natureza. E você está acabando por intervir negativamente no avanço cognitivo do seu aluno. Então, independente da área que você é, até se você está dando aula sobre, por exemplo, engenharia civil,
que eles acabam tendo que entender, né, sobre poluição luminosa ou arquitetura, que eu vejo um monte de prédio cheio de luz por aí. Você tem que entender que um determinado assunto vai envolver diferentes áreas. Então, depende de você se capacitar para que você possa ter um suporte das áreas que envolve um determinado conteúdo. E nesse caso especificamente, que eu estou falando de biologia, química e física, o professor de física ele tem que ter um suporte em química e biologia. Se ele não tiver, tem que haver um plano cooperado entre essas duas matérias. E aqui a gente retrata, né, a interdisciplinaridade. Você vê que a educação ambiental e ela é toda ligada com tudo. Por mais que aqui nesse quadrinho a gente tenha aqui conhecimento interdisciplinar como se fosse uma coisa isolada, não é a melhor das melhores representações, a gente consegue entender que num esquema como um todo, a educação ambiental está totalmente correlacionada e dependente do desenvolvimento da cidadania. Ela está totalmente dependente e correlacionada com a gestão participativa e construção da realidade, e assim se segue. Porque o ensino brasileiro apresenta problemas não só nos materiais didáticos, mas também na abordagem dos professores que entendem como se fosse normal minimizar os conteúdos de ecologia ao falar de questões como se fossem fatos isolados a todo um currículo pedagógico. E fazer um currículo pedagógico, meus amigos, não é fácil. Quando você dá um conhecimento de forma rasa, esses conhecimentos acabam sofrendo deturpações do futuro com qualquer fake news, com qualquer informaçãozinha. Ou seja, a informação, a sequência de informação não forma esse pensamento em rede, esse pensamento interligado, não formando assim uma informação construtiva ao seu aluno. Por quê? Porque provavelmente a pessoa não trabalhou esses quesitos que a gente está abordando aqui: interdisciplinaridade, contextualização. E por fim, a gente vai falar da organização que é proposta pela BNCC e os objetivos, né, referentes às aulas de ecologia, o ensino de ecologia. Sabemos que a ecologia é tratada principalmente no último ano do ensino médio, onde educadores têm a função de aproximar os educandos, que são os alunos, ao mundo real. Visando capacitar futuros professores da temática que é tratada, a gente organizou aqui os objetivos propostos pela BNCC referentes ao estudo de ecologia, que são compreender os quesitos históricos das questões ambientais, ou seja, você tem que falar sobre isso quando você está falando de qualquer coisa ambiental, qualquer conteúdo ecológico. Entender, né, a linguagem matemática dos gráficos de fenômenos naturais. Também compreender o processo de produção de relatórios ambientais, que já é uma coisinha mais complexa, mas é de suma importância. E entender também as influências ocorrentes sobre o seu conteúdo nos ecossistemas de forma geral. Isso aí é imprescindível. Então, fechamos aqui o módulo 3, falando aqui dos objetivos que são previstos na BNCC. Aqui são as nossas referências. E aguardo vocês no módulo 4, que vai ser o último. Beijinhos, fiquem com o joguinho aí.